questão 41 da prova de 2020 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão que leva em consideração alguns conhecimentos sobre Python, mais especificamente o comando append, o comando len, o comando str também é importante, mas nesse caso aqui não vai ser tão crucial para o entendimento. E um pouco de algoritmo aqui, tendo uma noção da sintaxe de Python. Então, o que a gente tem aqui? Um tratamento de exceção, que é o try except. Então, se dentro desse código aqui acontecer algum erro, ele vai lançar uma exceção e vai emitir para a gente essa mensagem. Caso contrário, depois dele, se ele conseguir executar todo esse código aqui, ele manda lá para o finally e imprime essa mensagem aqui para a gente. Então, a gente vê, se a gente acha que esse código aqui vai dar certo, ele, além de executar o que está aqui dentro, ele também vai executar o que tem aqui no final. Caso contrário, ele vai só jogar para a gente uma exceção. Mas vamos lá. Ele inicializa para a gente uma variável com 0, variável j, cria para a gente um array vazio e um loop while, que é o enquanto. Enquanto o j for menor do que 11, eu vou fazer o seguinte. Dentro da minha listagem, eu vou fazer um append, ou seja, eu vou jogar para o final da minha lista o valor j. Então aqui, o j é menor do que 11? Sim, o j é menor do que 11. O j, no nosso caso aqui, na nossa primeira iteração, é 0. Então, eu vou fazer o append de j dentro da minha lista. Então, a minha lista aqui, que é um array vazio, agora já tem um valor 0. Depois, eu vou incrementar em j 3. Então, eu tenho 0, agora eu vou ter o 3. Vou fazer uma soma aqui de 3 na minha variável j. Ainda não adicionei ela na minha lista. E o j ainda é menor do que 11. Nosso j agora é 3. Então, eu vou fazer o append. Perfeito. Então, eu estou aqui. Vou fazer mais uma vez, vou incrementar. 3. Então, aqui no meu caso, ele vai se tornar 6. 6 ainda é menor do que 11? Sim. Então, eu vou fazer o append na minha lista. 6 mais 3, 9. Vou incrementar. Vou adicionar à minha lista, vou fazer o append do 9. Agora eu vou somar de novo. 9 mais 3, a gente vai ter como resultado aqui o 12. Então, a gente vai sair do nosso loop while, porque agora o j já não é menor do que 11. Então, a gente fechou a nossa lista dessa forma. Agora, a gente vai entrar dentro de um loop for com um range. Então, a gente viu aqui, já viu numa questão corrigida em um outro vídeo, para que serve o range. O range aqui a gente tem, quando a gente só tem um argumento, ele indica o stop de forma exclusiva. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai percorrer de 0 até... Bom, esse len aqui, ele traz para a gente a quantidade de itens dentro, por exemplo, desse array. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Então, ele vai de 0 até 3. Aqui. Percorrer o nosso array de 0 até 3. E ele vai fazer uma condicional. Se lista izinho, qual que é tendo em mente o range aqui, qual que é o primeiro valor? É o 0. O índice 0 da nossa lista, qual que é? É o 0. 0, esse operador aqui é o operador de módulo. Ele retorna para a gente o resto de uma divisão. Então, nesse caso aqui, o resto da divisão de 0 por 2 vai ser maior do que 0? Não vai ser. Então, esse aqui é falso. Vamos para a próxima. Agora, 0. Agora a gente vai para o 1. Lista o índice 1. Então, a gente saiu daqui e veio para cá. 3 dividido por 2. O resultado disso aqui, o módulo disso aqui, vai ser maior do que 0? Sim. Porque aqui ele vai ter um resto. Quando a gente dividir 3 por 2,
vai ser uma conta que não vai ser uma divisão, ele vai gerar para a gente um resto. Então, vai ser maior do que 0. Então, a gente vai dar um print em formato de string. Ó, a gente está convertendo para string no 3. Então, ele vai imprimir para a gente isso aqui. Feito. Mais uma vez, a gente vai agora para o 2. 6 dividido por 2, o resto dessa divisão é maior do que 0? Não. O resto da divisão de 6 por 2 é 0. Então, aqui uma divisão certinha não vai cair dentro desse if. E mais uma vez, agora o 3, o índice 3. 9 dividido por 2 tem um resto maior do que 0? Sim. Então, ele vai imprimir para a gente 9. E por fim, como deu tudo certo, ele vai para o finally e vai exibir essa mensagem aqui para a gente. Então, a alternativa correta é letra A. Já estava até marcadinho aqui. Ele tem como saída 3, 9 e programa encerrado. Trazendo isso para código, colocando em prática, se a gente executar aqui, a gente valida que o retorno vai ser exatamente esse. Então, ficou em dúvida? Entra nesse sitezinho aqui, cria uma conta e bota para executar o código. E vai debugando esse código. Coloca aqui no meio, por exemplo, um print e vê o comportamento que, por exemplo, o J vai ter. Ou no final, qual é o comportamento que a lista vai ter. Então, fora do loop while aqui, coloca um print lista. Que aí você vai conseguir entender como é que, ao final desse loop, qual é o resultado do que eu tenho? Qual é a lista que eu tenho? Vamos executar aqui, vamos ver. Ao final, eu tenho esse loop, esse array. Beleza, dentro desse array, eu tenho aqui, por exemplo, se eu executar um len e o array ali no meio, qual que é o resultado que eu tenho? 4. Então, isso significa aqui que aqui no range, ele recebeu o valor 4. E a gente viu que quando a gente usou, já viu em outro vídeo, quando a gente usa o range e coloca somente um valor, é como se esse aqui fosse o valor do stop, de forma exclusiva. Então, ele vai fazer uma contagem de 0 até o 3. E colocando de volta aqui o nosso array, e aqui embaixo o len lista. Esse len é de length. Então, e executando, a nossa lista ela vai de 0 até 3. Lembrando que o array, o índice, a gente faz a contagem de 0 em diante. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, ele vai percorrer todo o nosso array, verificando se o valor basicamente é ímpar ou se ele é par.